né? Hoje pela manhã, o técnico Tite convocou, né, os seus jogadores para os amistosos da seleção brasileira e dentro dessa convocação o Flamengo foi envolvido 2 vezes, né? Tite convocou Pedro e Everton Ribeiro para os jogos da seleção brasileira, mas o Flamengo não perde só os 2, né? Afinal de contas, o Flamengo perde 6 atletas: Pedro, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Varela, Vidal e Pulgar. Vidal. 6 jogadores aí que o Flamengo perde com essas convocações. Vai entender o Chile fazendo amistoso. Essa porra dessa necessidade é muito chata. Um time que não vai para a Copa vai treinar para quê? Dinheiro é foda. É foda. Mas, enfim, o Flamengo perde 6 jogadores, né? Por enquanto, apenas para o jogo contra o Fortaleza, que acontece no dia 28 de setembro, lá no Castelão. Esses jogadores eles vão disputar, né, na véspera dessa partida, jogos na Europa. E é muito improvável que uma logística consiga trazer, principalmente os jogadores de Brasil e Uruguai, de volta a tempo para que estejam no Ceará à disposição de enfrentar o Fortaleza, né? O Uruguai joga na Áustria e o Brasil estará na França, muito longe do Ceará, para esses caras voltarem com chances aí de poderem ser relacionados para o jogo contra o Fortaleza. Rafa, quero a sua opinião, mas de antemão já deixo aqui toda a minha solidariedade ao povo cearense, aos meus amigos da Fla-Fortal, principalmente ao meu amigo, meu irmão Rosário Barata, pessoal que está arrumando uma festa do caralho para variar um pouco, né? Para variar, sempre festa boa lá que é feita. Pessoal já fazendo o evento pro dia do jogo contra o Fortaleza e vai chegar pro jogo lá e não vai poder assistir Pedro, Everton Ribeiro, Vidal, Pulgar, Varela, Arrascaeta. Isso é foda pro torcedor Rio. Puta merda. Eu fico com o coração partido, cara. É como se o Flamengo fosse jogar aqui em Belo Horizonte e esses caras não estiverem presentes. Pô, é triste. Mas o importante é que o nome Flamengo, né, e o nosso manto sagrado estarão em campo lá. Isso já é motivo por si só de ter todo o apoio do mundo, dos torcedores de lá, da querida Fla-Fortal e dos cearenses em geral. Terra boa, povo bom, rubro-negros de coração, como todos nós aqui, né, Rafa? Quero saber a sua opinião aí sobre essa convocação das seleções aí para essas datas de amistosos, de que o Flamengo perde 6 jogadores até então, apenas para o jogo contra o Fortaleza, lá no Ceará, dia 28 de setembro. Cara, é impressionante, eu vou pegar um gancho aí do que você falou, é impressionante como a CBF esvazia o produto Campeonato Brasileiro, né? A seleção é totalmente lucrativa, eles marcam os jogos da seleção, fazem os jogos da seleção, competem, né? São 2 produtos que competem no mercado, os jogos do Campeonato Brasileiro e os jogos da seleção, eles vêm, pegam os jogadores e mandam o Flamengo todo mutilado para lá, que acaba sendo um produto muito pior até do ponto de vista comercial, cara. Como você falou, pô, o torcedor não quer ver o Pedro numa hora dessa? Porra, tá todo mundo querendo ver o Pedro jogar, o flamenguista quer ver o Pedro jogar, o Everton Ribeiro. Essa é pra você. Vou lá para ver o Marinho jogar. Pô, o Marinho meteu um golaço ali contra o Vélez, hein, cara? Não desiste do Marinho ainda, não. Mas, bom, vamos falar de calendário, todo mundo sabe, eu sempre falo muito de calendário. Eu tô falando desse jogo do dia 28 há muito tempo. Eu tô falando o seguinte, esse ano, a CBF não coincidiu os jogos do Campeonato Brasileiro com as datas FIFA, isso é verdade. Não há nenhuma colidência, só que eles não respeitaram a distância mínima entre a data FIFA e o jogo do Campeonato Brasileiro. Aí, na prática, você cria essa bizarrice que é a seguinte, não tem jogos na data FIFA, mas você tem 24 horas entre um jogo e outro. Ou seja, você inviabiliza a participação do jogador. O primeiro passo foi dado. Eu não sei se vocês lembram, o ano passado foi uma coisa horrorosa. O ano passado o Flamengo ficou rodadas sem os principais jogadores. O Gabigol jogou pouco brasileiro do ano passado. O Rogério Ceni acabou caindo num contexto de Flamengo desfalcado por conta da seleção. É lógico, esse ano nós tivemos muito menos datas FIFA, as eliminatórias acabaram. Então foi muito mais a falta de datas do que o bom senso dos dirigentes. E também pensar em campeonato durante a Copa seria um pouco demais até para os padrões baixos da CBF. Mas fica aí o que a gente sempre fala aqui.
a seleção não pode inviabilizar o futebol local. É elementar, é algo que não deveria ser nem cogitado. Você tem que ter uma distância razoável, não só que o campeonato não aconteça na data FIFA, como você ter uma distância razoável entre a data FIFA e o jogo. E aí, olhando o calendário aqui, eu estou com o calendário aqui na minha frente. Só existe uma data vaga, tá? Eu estou olhando aqui, uma data vaga, que é a data do dia 2 de novembro. Só que tem um problema. Eu não sei se vocês sabem, mas o Flamengo tem um jogo marcado contra o Corinthians no dia 29 de outubro. Tem um jogo marcado contra o Corinthians. Ou seja, a gente só tem um escape. O jogo provavelmente vai ser adiado para o meio de semana. Então o Flamengo não tem nem como adiar esse jogo. Falando em adiamento, a não ser que faça um adiamento pequeno, coisa assim, não faz na quarta, faz na quinta. Deixa eu até olhar aqui no calendário. Eu acho que quinta não pode, não. Porque a regra da final da Libertadores, você tem que estar lá na sede já um tempão antes, cara. Uns 3 dias antes. Pois é. A Libertadores Não. Pera aí, vamos lá. Vai lá. O jogo é dia 28. A final da Libertadores... Que jogo? O jogo Flamengo e Fortaleza, que o Flamengo vai desfalcado. Dia 28. É dia 28? Eu acho que de setembro. 28 de setembro. Não, então. A final da Libertadores é bem depois. Eu tô falando tentar adiar para tentar criar uma logística para trazer esses jogadores, entendeu? Entendi. Não, eu acho que eu me expressei mal. Porque o jogo Flamengo e Fortaleza é na quarta. Você poderia, por exemplo, tentar adiar para uma quinta. Mas aí eu acho que é correr um risco desnecessário com esses jogadores. Botar o maluco num avião para ele fazer uma viagem internacional e entrar 48 horas depois. Mas isso é a única que os coisa... malucos também nem vão querer, né? Porque vão se poupar para a Copa, né? Pois é, cara, tem isso também. Eu acho que a gente vai duas datas aí. Ter essa dificuldade. Vão ser 2 jogos, na verdade, né? Só que entre um jogo e outro não tem campeonato brasileiro. Isso. O campeonato vai dar uma paradinha. Mas assim, a gente espera. Eu dei até uma olhada aqui no meu calendário. O estadual esse ano teve 16 datas. Cara, isso não faz sentido, isso não é normal. Que os times fiquem desfalcados no brasileiro e o estadual tenha 16 datas. Para vocês terem uma noção, são mais datas que a Copa do Brasil. Se você pegar todas as datas da Libertadores, contando a pré-Libertadores, são 17 datas. De estadual, o calendário da CBF prevê 16. E aí chega numa reta final de campeonato, um time disputando um campeonato brasileiro na vice-liderança, vai jogar com um time todo mutilado, porque não tem espaço no calendário. Isso é uma insanidade, isso aí a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, em como a CBF é danosa para o futebol brasileiro e como a CBF prejudica e sabota o campeonato brasileiro. Infelizmente, o Flamengo sozinho não vai conseguir mudar isso. Todo começo de ano, o Flamengo manda uma série de sugestões para a CBF e uma que o Flamengo sempre manda é a total impossibilidade de você prejudicar o campeonato brasileiro em detrimento da seleção, mas sempre acontece essa mesma coisa. Eu espero que as coisas avancem, melhorem um pouco, a ponto da gente começar a ter um calendário mais racional, que você tenha mais semanas de treino, que você tenha um estadual com pelo menos metade dessas datas aqui, e você tenha uma situação em que pelo menos os jogos da seleção não prejudiquem os times, e como sempre o Flamengo é de longe o mais prejudicado, né? Do Palmeiras eu acho que vai o goleiro, não sei o quê, mas o Flamengo você tira. Você tem os 2 meias, que são o coração do time, Arrascaeta e Everton Ribeiro, você perde o Pedro, seus volantes também vão embora, Vidal, que a gente está usando, Pulgar, e até o Varela, que está começando a pegar um ritmo, agora vai para a seleção também. Então só o que a gente pode fazer, né, Arthur? É criticar, né?